Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, de Rovuma Maputo, do Zumbo Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa das rádios comunitárias Mais Inclusão, uma produção da Ibrahimo Produções Limitada. Está na vossa companhia Kátia Comaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahimo na edição e João Ângelo nos cuidados técnicos. Votos de uma ótima escuta. Mais Inclusão. Mais Inclusão conta com o apoio da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube. Para isso, basta pesquisar por Mais Inclusão e fazer a sua subscrição. Nesta edição do mês de dezembro, o mundo celebra o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, assinalado a 3 de dezembro de cada ano. Acompanhe a reportagem sobre mobilidade para pessoas com deficiência visual na cidade de Maputo. Mais Inclusão. Em Moçambique, pessoas com deficiência visual enfrentam inúmeros desafios para viver com dignidade e autonomia. A acessibilidade, o transporte e o preconceito ainda são grandes desafios no dia a dia. Mas, mesmo diante de tantas barreiras, histórias de superação inspiram e mostram que é possível vencer, disse jovem Dádiva Miranda, estudante universitária e com deficiência visual. Aos meus 16 anos, praticava trabalhos da mecânica, reparava carros. Num dia, neste caso, estávamos a reparar a caixa de velocidade para trocarmos o disco do carro. A caixa de velocidade é uma peça que está interligada com os pneus. Acredito que vão perceber os ouvintes. Tinha 16 anos, é isso? Sim. Estava a aprender? Sim, estava a aprender. Estava para frequentar a 11ª classe, quando ocorreu o acidente. E no ocorrido não estava sozinha, mas eu fui a mais afetada. E graças a Deus não estou morta, estou aqui viva. E de lá, desde o dia, é claro que quando acontece algo de novo ou de estranho em nossas vidas, nós acabamos se perguntando como é que eu vou superar a minha vida daqui para frente, como é que será. Mas com garra e firmeza eu lutei e estou aqui. Mas o que aconteceu naquela reparação? Foi explosão do motor? Não foi explosão. Foi uma caída da peça. A peça caiu e a perda foi imediata. Dádiva é exemplo de coragem. Mesmo após o acidente que lhe tirou a visão, ela encontrou forças para continuar e hoje deixa um conselho a quem passa por dificuldades. O conselho que eu deixaria aos ouvintes é, independentemente da situação que o ouvinte for a encontrar neste caso, deve seguir firmemente, buscar meios de superar, buscar meios de procurar saber como é que a pessoa pode fazer, como é que a pessoa pode estudar, como é que a pessoa pode fazer os seus trabalhos, porque nada é impossível. Pensando em suicídio não ajudará em nada e também mostrando a força, a garra que tem, outras pessoas estarão mais motivadas em querer prosseguir mais à frente. Apesar das limitações, é possível. Mas os desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência visual vão além do emocional. A cidade de Maputo e Matola, por exemplo, ainda apresenta sérios problemas de infraestruturas e mobilidade. As ruas cheias de buracos, falta de sinalização e desrespeito de motoristas dificultam o simples ato de caminhar com segurança, disse Emília Chissico, delegada da CAMO na cidade de Maputo, Beatriz, membro da CAMO, Antônio Goves, membro da CAMO. Grandes desafios são enormes porque temos estradas esburacadas, temos pessoas que não percebem. É um momento mesmo de a gente poder trabalhar e poder vencer essa batalha, porque obstáculos são tantos.
carros nos passeios. São vários desafios. Mas nós lutamos pela integridade da pessoa com deficiência visual. Olha, andar na cidade de Maputo, assim como província, porque eu sempre saí da província de Maputo para a cidade. É muito difícil porque é um desafio mesmo. Primeiro me deparo com as vias de acesso que não está a permitir e está desburacada, pedregoso e os carros estacionam de qualquer maneira, bancas, e é muito difícil. E os carros que vêm também, os condutores não nos ajudam. Graças a Deus, porque nós trabalhamos com ouvidos também. Mas aí é difícil porque se eu, uma Beatriz, ando com a minha bengala, alguém quer me ajudar, se calhar me chamar a atenção, é um condutor, ele vai buzinar, eu não vou entender, aí fico mais assustada, já não sei se vou à estrada ou vou mesmo entrar nas bancas. Epa, é muito complicado. Vou falar daqui, por exemplo, da cidade de Maputo. A maioria dos passeios está cheio de buracos. Tem fossas lá. Eu já escapei não sei quantas vezes na fossa. Não sei se são pessoas que chegam, tiram aquela tampa, vão embora, ou são os donos que abrem aquela tampa ali, depois não fecham, não sabemos. Se não tem covas, tem carros lá estacionados. Então, obrigatoriamente temos que descer na estrada só para esquivarmos todos aqueles obstáculos. Estamos a sair do obstáculo, estamos a enfrentar outros obstáculos, que são carros nas estradas. Mas não vamos recuar de seguirmos os nossos programas. A pessoa sai de casa, por exemplo, vai à escola ou vai trabalhar, tem que enfrentar essas todas as dificuldades, incluindo discriminação também nos chapas. Não é fácil. Você, quando quer apanhar chapa, o cobrador ainda te pergunta: tem dinheiro? Eu lhe pergunto: meu irmão, será que todos esses que estão aqui no chapa, você fez a mesma pergunta que está a fazer a mim? Está a ver? Então, temos esse desafio também de pedirmos respeito mesmo com os chapeiros, porque não está fácil. Não está fácil. E pedirmos também os nossos condutores do país nos ajudarmos mesmo para acertar os passeios. Estamos a passar mal. Estamos a passar mal. Há covas que abriram lá, não sei se são esses chineses que abrem para colocar postos lá. Aquelas covas ali é normal ficar 2, 3, 4, 5 meses sem fechar. Um de nós vai passar de lá, vai entrar naquela cova. Eu já entrei na cova, no bairro da Alto Maia, perto da esquadra. Há um sítio onde tem uma cova, que eu entrei, eu estava a ambular, sou vendedor de ovos, isso daqui não trago, ovos cozidos. Para o docente universitário e membro da CAMO, José Chilaúl, o uso da bengala branca deve ser acessível e reconhecido como um direito fundamental, começando pela formação dos condutores. Nós enfrentamos vários desafios, principalmente desafios do ponto de vista de vias de acesso, do ponto de vista arquitetônico, ou seja, as construções que foram feitas já há bastante tempo nunca foram requalificadas para a nova realidade. E também aquelas que são construídas atualmente não são preparadas para a locomoção das pessoas com deficiência visual. Então, o que acontece é que a bengala nos ajuda a caminhar seguro, né? Que desenvolve aquela autoestima entre nós no seio da pessoa com deficiência. Estimula a independência, a autonomia, reduz a dependência de ter toda hora assistente ou acompanhante. Por isso que nós pensamos que tudo que tem a ver com a matéria sobre o uso da bengala branca, gostaríamos que essas matérias fossem enquadradas nas escolas de condução, não é? E também que, em conjunto com autoridades governamentais, os setores da Justiça, a Assembleia da República e outras instituições que lidam com a legalidade, nós gostaríamos que tratássemos de forma específica matérias ligadas à orientação à mobilidade com o uso da bengala, que se transformasse numa norma, numa lei específica sobre locomoção, sobre mobilidade das pessoas com deficiência. As vozes que clamam pela inclusão ecoam pelas ruas, passeios e transportes no país.
e mesmo diante das dificuldades, seguem firme na luta por uma sociedade mais justa, acessível e humana. Obrigada, Abdulrahman, pela reportagem sobre a situação da mobilidade na cidade de Maputo, que continua a ser uma verdadeira dor de cabeça para este grupo social. Ainda no âmbito das celebrações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Special Olympics Moçambique organizou um torneio de atletismo envolvendo crianças com deficiência intelectual. O jornalista Abdulrahman acompanhou o evento realizado no Parque dos Continuadores, na capital moçambicana. Mais inclusão. Em Moçambique, o desporto tem vindo a ganhar um novo rosto com a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. No âmbito do Campeonato Anual de Atletismo para Especial Olímpico de Moçambique, dezenas de atletas mostraram talento e determinação e o verdadeiro espírito olímpico. Adalberto e Maria são os nossos entrevistados. Estiveram a competir. Vamos correr, medalha, ganhei, primeiro lugar. Recebi rosa e corri, ganhei muita medalha, ganhei. Gosta de atletismo? Gosto, ser olímpico, sim. Queres correr mais? Desporto, os jogos, sim, desportivo. Obrigado. Estava a correr? Segundo. Ganhaste? Ganhei, sim. Ficaste em que lugar? 3-0. Gostas de correr? Sim. Então. E também gosto de muita coisa também. Convido a todos virem correr e para ganhar muita força e também desportivo da corrida para convidar os amigos, colegas. E o técnico dos atletas da Especial Olímpico de Moçambique, Sopinho Fernando, explica que o desempenho no evento superou as expectativas com os novos recordes e marcas pessoais. Conseguimos entrar na nossa expectativa, aquilo que nós tínhamos desenhado. Quanto o número de atletas que podem ser selecionados para eventos nacionais, tanto como internacionais, nesse momento, até hoje, conseguimos ter novas marcas, tanto em todas as provas que se realizaram hoje, que é corrida da pista e provas de salto, e tivemos novas marcas. Isso para dizer que temos mais alunos, mais atletas, aliás, que poderão participar nos próximos eventos. O número subir. E está feliz com isso? Muito feliz. Estamos apostos para isso. Eu penso que o próximo Mundial, se tivermos ajuda, podemos levar mais atletas em número considerável em relação aos eventos passados. Para os pais encarregados de educação, o impacto do desporto vai muito além das medalhas. Roger Tembe, pai de uma criança especial, conta como o desporto transformou a vida do filho e da família. Ele entra no desporto acessivelmente, acho que passam 2 anos. A escola é que selecionou a ele, né? Porque antes faziam judo ali na escola, depois viram que o que é que eles fazem? Com o tempo eles tentam enquadrar as crianças naquilo que eles conseguem um bocadinho mais. Então meteram no atletismo, ele veio treinar e está a treinar até agora. E felizmente ele até por acaso foi a Namíbia este ano e conseguiu medalha de bronze e ouro. Então isso nos incentivou mais, não é? Porque nós acabamos vendo que o nosso filho pode, assim como os outros podem, não só ele, mas tantos outros que talvez não estão a ter esta oportunidade de participar, que podem. Como pai, como é que se sente? Sinto-me muito feliz, não é? Porque realmente antes nós ficávamos com ele, aquelas coisas de estarmos próximos dele, mas nós acabamos vendo que quando ele está aqui, ele até se esquece que veio com os pais. Então ele se enquadra com os outros meninos, que isso é muito bom para hoje e para o amanhã dele. Então, se for a ver, o número de crianças com deficiências é elevado. Mas quando tu fores a ver aqui onde estamos, é um número significante, né? Então eu queria aconselhar os pais que têm crianças na mesma situação que pudessem procurar se informar mais, porque há estas associações que podem dar a criança, há pais que têm crianças que estão com elas em casa, outras, se não estou a exagerar, que elas estão amarradas porque têm este problema. Então os pais temem deixar, então
optam por esta saída que também não é viável. Então aconselho os pais que tentem se informar mais nos bairros, nas localidades onde vivem, podem se informar mais para poderem enquadrar as suas crianças. Do lado das mães, a emoção também falou mais alto. Graciete Tovela, mãe de uma criança com deficiência, reconhece que o desporto é um espaço de inclusão e valorização. O desenvolvimento é visível. Minha filha antes era uma criança bastante imperativa. Então eu comecei a perceber que com a prática do desporto, além de ter melhorado em termos de saúde, a hiperatividade também vai sendo controlada na medida do possível. Antes era uma criança mais fechada, mas eu agora percebo que ela é uma criança mais espontânea. E a família agradece por isso? Só temos de agradecer, porque na verdade quando se fala de inclusão, não se fazia sentir em algum momento, mas nos últimos tempos começamos a perceber que a sociedade agora está completamente voltada para nós. Antes, na verdade, sentíamos-nos um pouco excluídos, mas falando concretamente do desporto, nós encontramos no desporto, na verdade, como um palco onde a gente possa exprimir não só os nossos sentimentos, posso até dizer as nossas reivindicações, mas um espaço onde a gente é muito bem recebido em todos os quadrantes, praticamente. Eu aconselho aos pais para que não escondam as suas crianças, apresentem as mesmas ao mundo, e o desporto, na verdade, já nos abre esse espaço. Só temos de agradecer. A diretora da Especial Olímpico de Moçambique, Stella Khan, explica que este campeonato é parte do processo de seleção para competições internacionais e reforça que o movimento está aberto a todos os atletas com deficiência intelectual. Esse evento é o Campeonato Anual de Atletismo, sempre decorre na Special Olympics Internacional, e nós estamos a replicar aqui em Moçambique, que tem como objetivo fazer o apuramento dos melhores, né? Porque nós temos o campeonato internacional e precisamos fazer essa seleção. Aqui, neste momento, foram estimados 45 a 50 atletas. A tipologia da deficiência, a base é deficiência intelectual. Então, a deficiência média, baixa e alta. Temos uma grelha muito grande, muito vasta de jogos internacionais, não só nacionais. Fora os jogos da AUSC, os jogos unificados, temos também os jogos internacionais. Não tenho a precisão do país, mas vamos ter campeonatos internacionais, e a Special Olympics, como sempre, está a treinar os seus atletas, que é para poderem dar o melhor. Para além do atletismo, nós temos o futebol, nós temos o judo, temos também a bóssia e temos também o rugby. Então são essas modalidades que nós estamos a treinar, e temos 3 modalidades que vão ser levadas para os Jogos Internacionais, que são os Jogos Mundiais. Para além dos atletas que estão aqui, a Especial Olímpico está aberto para receber os outros atletas com deficiência na vossa especialidade? Sim. Nós estamos abertos para receber todos os atletas, pessoas com deficiência intelectual. Nós estamos abertos para receber a todos. A Special Olympics está aqui para receber, seja lá quem for. Qual é a interação com os encarregados de educação? Será que eles têm sempre se envolvidos, acompanhar os seus filhos? E como é que é a Especial Olímpico e a interação com os encarregados de educação? A interação com os encarregados de educação sempre a Special Olympics teve, porque nós temos a parte do engajamento familiar, e nós acreditamos que um atleta saudável, um atleta bem disposto, tem que ter os seus parentes mais próximos para poderem apoiá-lo. Então é neste âmbito que nós, sempre que fazemos as atividades, convidamos os parentes, convidamos os familiares para poderem acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, nesse caso. Alguma coisa, diretor, para terminar nossa conversa? Dizer que a Special Olympics é uma entidade que lida com pessoas com deficiência intelectual. Então, se alguém está a ouvir-me neste momento e tem um parente, tem um filho com esse tipo de deficiência,
convidamos a ele para poder trazer esse familiar até nós, para nós podermos ativar aquilo que é o desporto dentro dessa pessoa, porque nós estamos para despertar ou aflorar aquilo que é o desporto dentro da pessoa com deficiência intelectual, porque muitos pensam que a pessoa não é capaz, e nós aqui mostramos o contrário, que é possível sim ter atletas muito bons, mesmo portando a deficiência intelectual. Tivemos nos Jogos da AUSC atletas que trouxeram-nos medalhas de ouro, medalhas de prata, para dizer que sim, é possível. E outra coisa, nós temos treinadores formados, capacitados para lidar com esse tipo de deficiência. De recordar que o campeonato de atletismo da Especial Olímpico de Moçambique decorreu no Parque dos Continuadores, que contou com mais de 40 crianças com necessidades educativas especiais. Desporto e Saúde estão de parabéns Special Olympic Moçambique por este movimento inclusivo. Ainda sobre o desporto inclusivo, o FAMOD realizou em Maputo um encontro de reflexão sobre os direitos das pessoas com deficiência, destacando a participação em atividades desportivas. Mais inclusão. Entre as várias áreas em que a exclusão ainda é visível, a educação física é uma das mais que deixa para trás os alunos com deficiência. Nas escolas é comum em que estes estudantes sejam dispensados das atividades sob o argumento de que não têm condições de participar. O problema, segundo Jaime Tai, ativista social para a área da deficiência, é que essa prática reforça a ideia de incapacidade, quanto o que realmente falta são adaptações e profissionais preparados para trabalhar com diversidade. Nas aulas de educação física, em nenhum momento eu fiz a educação física a partir do momento em que eu contraía a deficiência. Era posto como um indivíduo incapaz, um indivíduo que não pode fazer. E apesar de que eu sempre lutei, às vezes eu fazia batimento da bola sozinha no meu canto, porque antes de ter a deficiência eu já vinha jogando a bola. E para dizer a verdade, no seio escolar em nenhum momento fui dada a oportunidade de participar nas aulas de educação física. Por uma questão de pena, por uma questão de que não é capaz, por uma questão de que estamos a pôr a ela a sofrer. Acho eu, entendo isso agora que eu sou adulto. Mas como que eram as avaliações, sendo que não era integrado nessas aulas? Olha, as avaliações, a aula de educação física não contava para mim em questões de avaliação. Eu posso dizer que a aula de educação física, bastava começar a estudar, para mim já estava como dispensado. A história de Jaime Tai representa muitos estudantes em que, ao invés de serem incentivados, são excluídos de um espaço em que deveriam promover integração, movimento e bem-estar. O desporto escolar adaptado é uma das vertentes da educação inclusiva em que ainda carece de investimento e de políticas específicas. Sérgio Guivala defende que a educação física precisa de ser repensado para permitir em que todas as crianças, independentemente de suas limitações, participam das atividades com igualdade de condições. Uma falha na elaboração do currículo relacionada à educação inclusiva. E isto está ficando muito bem claro que o Ministério da Educação tem como obrigação revisar o seu currículo de modo a tornar um currículo sustentável e inclusivo para pessoas com deficiência. Não basta só nós termos lá as crianças com deficiência no processo de ensino e aprendizagem nas escolas primárias e secundárias, incluindo universidades, sem que o currículo seja adaptado. Se nós formos a ver hoje em dia, nós estamos a deparar-nos com uma situação em que várias crianças estão a ser colocadas nos CREIs,
e que são centros regionais de educação inclusiva, e que esses CREs acabam separando de forma direta ou indireta as crianças com deficiência às suas famílias. Enquanto o normal deveria ser cada criança estudar na escola mais próxima da sua casa, com o acompanhamento dos pais encarregados de educação, para tornar o ensino dessa criança mais acessível e inclusivo. E o que eu acho é que há necessidade de adaptar o currículo para tornar-se um currículo inclusivo, há necessidade de se apostar na formação de professores em várias vertentes. Estamos a falar de desporto adaptado a nível das escolas para tornar as crianças também participar no ensino de educação física. O ativista social defende que a inclusão deve começar pela mentalidade, compreender que todos têm potencial e que o papel da escola é oferecer meios para que cada um participe à sua maneira. O currículo em si, quando foi elaborado, o currículo ele não obedeceu à questão de ensino para pessoas com deficiência, para todas as tipologias. Até a deficiência física está num nível um pouco normal, mas não é 100%. A deficiência física também, em algum momento, ela precisa de uma adaptação, por exemplo, do próprio recinto escolar, para que as pessoas com deficiência física tenham acesso. Mas falando de outro tipo de deficiência, por exemplo, a deficiência auditiva, visual, a deficiência intelectual e psicossocial, entre outras, essas requerem sim adaptação do currículo, porque mesmo a questão da deficiência auditiva, se nós formos ao fundo, é que os livros em si não trazem nenhuma tradução ou uma transcrição em braille. Gostaríamos que o Ministério da Educação investisse bastante na grafia braille, de modo a tornar as pessoas com deficiência a ter um ensino de aprendizagem mais simplificada ou contando com uma liberdade total. A questão das tecnologias assistivas, também termos várias salas de informática existentes em várias escolas do país, com sistemas de assistência às pessoas com deficiência, e principalmente a deficiência visual e deficiência, por exemplo, intelectual e psicossocial. A realidade relatada por Jaime é apenas um exemplo de como a falta de políticas e estruturas atinge diretamente os alunos com deficiência. Para mudar este cenário, o diretor executivo do Fórum das Associações Moçambicanas de Pessoas com Deficiência, FAMOD, Clodoaldo Castiano, defende uma coordenação mais forte entre os ministérios e a criação de um órgão específico para tratar da questão no país. Decidimos que era a altura de ativarmos essa comissão no sentido de reforçar os mecanismos de coordenação na área da deficiência. Então estão aqui pontos focais de diversos ministérios que vão ser os nossos embaixadores da questão da inclusão nos respectivos setores onde estão a trabalhar. Então, a nossa expectativa é que ao ativarmos este mecanismo, ao ativarmos essa comissão, vamos conseguir lidar com alguns dos problemas que temos a nível do nosso setor, que é o problema de coordenação sobre a questão da deficiência e eventualmente chegarmos a ter uma agenda concreta, integrada, em que os diversos setores comunicam e contribuem para uma agenda única na área dos direitos das pessoas com deficiência. Então, no contexto em que estamos, de recursos limitados, grandes desafios, por exemplo, de tesouraria, a racionalização de recursos, a aplicação de recursos de uma forma efetiva é fundamental. E sem coordenação isso não é possível. Então é o que estamos a tentar alcançar aqui com o Ministério e este é o primeiro passo. É um passo pequeno, um passo modesto, mas nós acreditamos que se houver continuidade, se houver, acima de tudo, institucionalização desse espaço de coordenação, iremos conseguir reforçar os mecanismos de coordenação a nível do setor da deficiência. Se nos perguntar se é este o mecanismo ideal, claramente que não. Para nós, a questão da deficiência devia estar num nível político mais elevado no nosso país. Mais elevado seria mais ou menos o quê? Ter um instituto, por exemplo, de deficiência? Um instituto da deficiência, ter um gabinete a nível da presidência, como faz, por exemplo, o Brasil, como faz a África do Sul, né?
Então, para nós é esse nível que devia estar, mas enquanto isso não acontecer, nós também não vamos ficar de mãos atadas, vamos usar o que ali nos dá, os mecanismos que ali nos dá, para alcançarmos as mudanças que pretendemos alcançar. A inclusão vai muito além da matrícula. Significa garantir igualdade de oportunidades, respeito e acesso a todos os recursos necessários para aprender. A revisão do currículo, aliada ao investimento em formação e infraestrutura, é essencial para que a escola se torne, de fato, um espaço de todos. Nos momentos finais do programa Mais Inclusão, estiveram na vossa companhia Kátia Kumaio na apresentação, Abdulrahman Ibrahim na edição, João Ângelo nos cuidados técnicos. Mais Inclusão, 4 anos na promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Uma produção da Ibrahim Produções Limitada com o apoio da TV Surdo. Até a próxima edição. Mais Inclusão, um programa radiofónico que compartilha histórias inspiradoras para transformar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão, de Rovuma Maputo, do Zumbo Índico.